Paratitla 18, Leituras de Direito Romano. Como eu já anunciei no vídeo de ontem, o vídeo anterior aqui da série Paratitla, hoje fazemos um grande parênteses aqui no tratamento da tutela nas institutas de Justiniano. É bastante curioso. Então, como eu já venho dizendo antes, Justiniano tem um longo tratamento da tutela e em paralelo da curatela na parte final, na metade do livro primeiro das institutas de Justiniano, e ele interrompe o tratamento da tutela para, aqui no título 16, tratar de um tema que é clássico dos manuais de direito romano privado, que é o tema da... Normalmente aparece em latim, depois aqui vamos traduzir, mas aparece em latim normalmente nos manuais, que é o tema da capitis deminutio. Então vamos tratar do tema da capitis deminutio, que é, traduzindo de uma forma livre, é a diminuição da capacidade de direito. Lembrando que Justiniano, na verdade, fica estranho aqui, porque é um tratamento de uma matéria destacada da tutela, poderia inclusive ter sido tratada antes, quando, por exemplo, Justiniano falava da sujeição ao poder de alguém, de um pater familias, de um proprietário, no caso do escravo, ele poderia ter tratado também da questão da capacidade de direito. Mas ele acabou jogando aqui para uma inserção aqui no meio do tema da tutela, em primeiro lugar, porque o tema ele é mencionado aqui no último fragmento do título anterior, nas institutas 1.15.3. Mas também porque aqui ele segue o tratamento da matéria que era dado nas institutas de Gaio. Então, nas institutas de Gaio, que foi um grande modelo para as institutas de Justiniano, o Gaio ele vem tratando da tutela, menciona capitis deminutio, e daí começa a explicar o que é capitis, começa a explicar o que é capitis deminutio. Então, Justiniano reproduz uma parte desses fragmentos de Gaio e acresce algumas explicações. Como ele viu que ficou provavelmente mais extenso, ele preferiu destacar isso num título separado. Mas, de novo, ficou uma sistematização um tanto quanto estranha de Justiniano aqui. Vamos então ao título 16 da diminuição da capacidade de direito. Conceito no primeiro fragmento, no princípio, na tela. E a diminuição da capacidade de direito é a variação da condição jurídica anterior. Variação, olha só aqui o substantivo que é usado. Variação, ele não fala aqui em diminuição repetindo o termo técnico, é a variação, isso vai ser relevante, a gente vai ver por quê. É a variação da condição jurídica anterior. E ela ocorre de 3 modos, pois a diminuição da capacidade ou é máxima, ou é menor, que alguns chamam de média, ou é mínima. Então vamos ao básico. Esse é um tema que qualquer professor de romano aborda com os seus alunos. Então nós tínhamos a capacidade de direito em Roma, ou também chamada capacidade jurídica de gozo, que em Roma dependia do status da pessoa, da condição da pessoa, da posição da pessoa na sociedade. E essa posição para fins de capacidade de direito, ela era aferida em função de 3 critérios. Então, o status ele era aferido para fins de capacidade de direito em função de 3 critérios. Liberdade, então aí nós temos o chamado status libertatis, cidadania, e daí nós temos o tal do status civitatis, e condição familiar, que é o tal do status família. Então nós temos que analisar essas 3 condições para se saber se
e quanta capacidade jurídica de gozo uma pessoa tinha. Muito rapidamente, com relação à liberdade, ou a pessoa ela era livre ou escrava. Ponto. E nós já vimos que os escravos não se distinguiam juridicamente e os livres, aí nós temos várias classificações, mas a mais tradicional de manuais é que os livres podiam ser ingênuos ou libertos. Ingênuos, aqueles que nunca, segundo o que os manuais dizem, mas já vimos isso, nunca teriam sido escravos, mas não é bem assim na prática, e libertos, aqueles que foram escravos e receberam a liberdade num determinado momento. Cidadania é o segundo status. Com relação à cidadania, esse tema variou horrores no direito romano. Então, os livres com relação à cidadania, ou eles eram cidadãos romanos, ou eles não eram cidadãos romanos. Não ser cidadão romano, quer dizer, ser genericamente o que chamaríamos hoje estrangeiro, isso variou demais ao longo da época de como era dado o tratamento a esses estrangeiros, porque havia categorias variadas que com o tempo foram desaparecendo. Mas já vimos também um pouquinho disso. E com relação à condição familiar, basicamente, ou a pessoa tinha poder dentro da família sobre os demais membros, era o pater familias, ou a pessoa estava sujeita ao poder desse pater familias, eram os chamados alieni iuris. Tá? Bom, basicamente esse é o quadro. Qualquer mudança nesse quadro normalmente se enquadrava dentro dessa ideia de capitis deminutio. Esse deminúcio é problemático, eu já vou mencionar para vocês. Mas capitis deminutio. Então, capitis deminutio é uma mudança nesse quadro da capacidade de direito. E como se dava? Nós tínhamos três: a máxima, a média ou a mínima. Nós vamos ler agora na sequência. Nós temos 3 fragmentos na sequência que tratam cada um deles de uma dessas 3, mas já fica claro. A máxima diz respeito a um status, a liberdade. A média diz respeito ao segundo status, que é a cidadania. E a mínima diz respeito ao terceiro status, que é a condição familiar. Vamos ler o que o Justiniano explica de cada uma dessas hipóteses. Primeira, a máxima, na tela. A diminuição da capacidade de direito é máxima quando alguém perde, ao mesmo tempo, tanto a cidadania quanto a liberdade. Aqui, na verdade, só abrindo um parênteses. A liberdade é pressuposto da cidadania, então alguém perde a liberdade, perde necessariamente a cidadania romana. Tem aquela questão do direito de pós-limínio, já vimos, mas a regra era que perdendo a liberdade, perdia necessariamente a cidadania. Era possível perder a cidadania sem perder a liberdade. Isso nós vamos ver. Nós já vimos, na verdade, mas eu vou recapitular isso no fragmento seguinte. Mas o básico, lembrem-se, perdeu a liberdade, perde também a cidadania romana, porque a liberdade é pressuposto da cidadania. Isso, lembre-se também que nós já vimos, escravo, não tinha escravo cidadão, escravo estrangeiro, escravo é escravo. Tá? Então não havia essa classificação no direito romano. Não importa que se antes de ter se tornado escravo, fulano era cidadão ou era estrangeiro. Virou escravo? É escravo. Ponto. Continua. Isso ocorre com aqueles que, em razão de uma sentença rigorosa, se tornam escravos por condenação à pena criminal, ou com os libertos condenados por ingratidão com relação aos seus patronos, ou, aqui está dando alguns exemplos, ou com aqueles que consentiram que eles próprios fossem dados em venda. Aliás, deixa eu até falar um pouco mais dessa. A questão de condenação criminal, já mencionei algumas coisas, mas depois a gente vai voltar lá no final das institutas. Mas olha só essa última hipótese, só essa última.
aqueles que consentiram que eles próprios fossem dados em venda. Sim, era possível no direito romano que alguém vendesse, no fundo, a sua liberdade a um terceiro e se tornasse escravo desse terceiro. Puxa, e por que alguém em sã consciência faria isso? Meus caros, nunca se esqueçam, a questão da escravidão em Roma era diferente da escravidão que houve aqui no Brasil até o século XIX. É outra coisa. A escravidão em Roma era uma questão essencialmente jurídica e econômica. Não tinha nada a ver com raça. Isso não era uma questão racial. Isso não tem fundamento algum para a realidade romana. Também lembrem-se que já vimos em vídeos anteriores. Na prática, no direito romano, ou as pessoas elas se encontravam sujeitas ao poder de uma pessoa, ou elas se encontravam independentes desse poder. Aquelas que se encontravam sujeitas ao poder de alguém, ou elas se encontravam sujeitas ao poder de alguém e inseridas dentro de uma estrutura familiar, e o reflexo principal é a questão sucessória. Então, se eu estou sujeito ao poder de alguém e inserido na família dessa pessoa, eu estou sujeito ao pátrio poder dessa pessoa. Mas eu também tinha a possibilidade, ou alguém, também se tinha, para usar o eu, mas também se tinha a possibilidade de estar sujeito ao poder de outrem, mas não estar inserido, juridicamente, mas não estar inserido na estrutura familiar, o que significava dizer não ser herdeiro. Automaticamente, claro que tinha no Novo Testamento, mas automaticamente. Quem? Os escravos. E eu já disse para vocês, a situação de um escravo e a situação daqueles que estavam sujeitos a um pater familias, na prática nem sempre se diferenciava tanto. Era uma sujeição que poderia ser terrível, no sentido negativo, nos dois casos. Então, essa hipótese de alguém, imagine alguém que se encontra em condição econômica, em situação de penúria, por exemplo, já que eu andei fazendo vídeo sobre a pandemia, por conta de uma pandemia, às vezes ele quer se encontrar sujeito a outra pessoa, por quê? Porque ele se encontrará numa posição melhor, numa situação de fato, melhor de sobrevivência. Então na verdade, vender a liberdade não é tão, é claro que não é agradável, mas não é tão dramático quando seria um equivalente no século XIX, na primeira metade do século XIX, por exemplo, no Brasil ou antes. É outra situação. Simplesmente é uma forma da pessoa se vincular a outrem, no caso o proprietário, sem se inserir numa estrutura, juridicamente, na estrutura familiar do seu proprietário, porque daí, nesse caso, ele poderia ser adotado. E por que ele não se deixa adotar? Porque às vezes o fulano, o pater familias, não quer. Então a pessoa se oferece, por exemplo, como escravo. Estou só especulando aqui umas hipóteses. Então não achem tão estranha essa possibilidade, e ela de fato ocorria. Era uma questão de se sujeitar ou não ao poder de outrem e as formas de se sujeitar a esse poder. Lembre-se também que em época Justineia já havia já uma série de regras de proteção à figura do escravo com relação a maus tratos realizados pelo proprietário. Próximo fragmento, Capitis de Minúcio, média. A diminuição da capacidade de direito é menor ou média quando é perdida somente a cidadania, mas se mantém a liberdade. Isso ocorre com aquele a quem tiver sido imposta a interdição de água e fogo. Isso é algo que vamos ver lá nas Institutas 418.2. Quem tiver curiosidade já vá para lá, 418.2. Ou seja, em caso de desterro, ou aquele que foi deportado para uma ilha. Então aqui eu já mencionei para vocês
nas Institutas 1.12.1 a hipótese da deportação, que ela tinha também paralelo com a hipótese do exílio, em que a pessoa, o condenado criminalmente, ele mantém a liberdade, mas ele perde a cidadania romana, ele perde a cidadania romana, então é uma capitis deminutio máxima. É diferente, nós já vimos, da hipótese de expulsão, em que a pessoa ela é retirada do seu local, do seu domicílio habitual, mas ela não perde a cidadania romana, então ali não há uma capitis deminutio, simplesmente há uma condenação criminal. Agora, na deportação e no exílio, há uma capitis deminutio média, não máxima, porque ele mantém o condenado criminal, ele mantém a liberdade. Abrindo parênteses, nós já vimos que às vezes a pena criminal ela impunha a perda da liberdade, daí perdia-se todo o resto. Agora vem o problema. Capitis deminutio mínima. Fragmento seguinte. A diminuição da capacidade de direito é mínima quando tanto a cidadania quanto a liberdade são mantidas. Então as duas primeiras não mudam. Mas a condição jurídica do homem varia. Isso ocorre com aqueles que, tendo sido independentes do pátrio poder, passam a estar sujeitos ao poder de outrem. Agora olha o importante, ou vice-versa. Então reparem que eles usam o verbo ali no finalzinho do primeiro período, varia, o verbo variar, e depois ele, aqui no final ele fala ou vice-versa. Então atenção. Capitis deminutio mínima é uma mudança na situação familiar sem mudança na liberdade ou na cidadania. Então a posição da pessoa ao interno de uma família ela muda. Normalmente, os alunos eles imaginam que essa capitis deminutio mínima ocorre quando alguém ele é independente do pátrio poder e passa a estar sujeito ao poder de outra pessoa. Então, ele de independente, ele passa a ser dependente do pátrio poder. Por exemplo, no caso de uma adrogatio. Só que esse fragmento ele vai além. Não é só a hipótese em que muda para diminuir a capacidade de direito, mas também, quando ele fala em vice-versa, ele fala a hipótese contrária em que aumenta a capacidade de direito. Imagine de alguém que é dependente do pátrio poder e se torna independente do pátrio poder. Ele aumenta, na verdade, a capacidade. Por isso, aqui duas observações. Por isso, alguns autores, com relação a essa mudança na posição familiar, eles não falam normalmente em capitis deminutio mínima, mas alguns autores falam em capitis permutatio ou mutatio. Então aqui uma mudança ou uma troca na capacidade de direito, mas uma mudança, uma troca que pode ser para mais ou para menos. Então, essa ideia da mutatio. Então, uma troca para mais ou para menos pode aumentar ou diminuir. E é por isso também que alguns editores das institutas, no título aqui das institutas, quando se fala da diminuição da capacidade de direito, é a deminutio. Alguns autores, ao invés de falarem deminutio, falam em minúcio, o que é um tanto quanto diferente. Por exemplo, Kruger, que é um grande editor das institutas, ele prefere o termo minúcio e não deminúcio, que aí é a ideia de diminuição. Para quem tem a minha tradução, vejam, por exemplo, a nota 1958 com relação ao texto latino. Então, por conta, no caso da mínima só no caso da mínima, essa mudança poder ser um mais ou um menos, alguns autores preferem a ideia de uma minúcio ao invés de uma deminúcio. Eu acabei optando pelo termo diminuição porque ele é claro com relação a capitis deminutio máxima
ou média, e é a opção de muitos autores, como Wolfgang Kaiser, que eu sigo com relação a esse aspecto. Mas observem essa sutileza com relação a capitis, entre aspas, capitis deminúcio mínima. Na verdade, é uma mudança, qualquer mudança na capacidade. Fragmento seguinte, vamos terminar esse título. Bem rápido. O escravo manumitido não muda sua capacidade de direito porque não tinha nenhuma capacidade antes de ser libertado. Então, o escravo que ganha liberdade não se chama isso de uma capitis deminúcio, evidentemente, ou ele não, mesmo que eu usasse alguma mutácio ou qualquer outro termo, ele não muda a sua capacidade porque na verdade ele não tinha. Então, de ausência ele passa a ter algo. Então, o ganho com relação à máxima, né, o ganho da liberdade não é considerado uma capitis deminúcio. Também, olha só, uma mudança de dignidade não é uma capitis deminúcio. Olha o fragmento seguinte. E com relação àqueles que modificam antes a sua dignidade do que a sua condição jurídica, não mudam a sua capacidade de direito. E por isso é evidente que os senadores excluídos do Senado não mudam a sua capacidade de direito. Então, mudança de dignidade não traz uma mudança na sua condição jurídica. E para terminar, um fragmento aliás, mais dois fragmentos, mas não são tão complicados, eu vou ler mais rapidamente. 1.16.6. Já com relação ao que foi dito, aqui ele está se referindo às institutas 1.15.3, já com relação ao que foi dito, que o vínculo de cognação se mantém, inclusive depois da diminuição da capacidade de direito, que deriva do ius naturale, isso é assim se há uma diminuição da capacidade de direito mínima. De fato, o parentesco por cognação se mantém, porque se sobrevier uma diminuição da capacidade máxima, também o vínculo de cognação é extinto. Então, como supõe-se pela escravidão de algum cognado. Aqui, também estiver se deportado para uma ilha, extingue-se o parentesco por cognação. Aqui, no fundo, o que ele está dizendo é que para fins de sucessórios, nas exceções do cognatício, depois nós vamos ver, mas para fins sucessórios, perdeu a liberdade, perdeu a capacidade de direito, também perderia qualquer vínculo de parentesco. Agora, cuidado, já disse, como o cognatício ele deriva do ius naturale, para alguns aspectos ele sempre é relevante, mesmo tendo a pessoa perdido a liberdade, depois recuperada a liberdade, perdida a cidadania, recuperada a cidadania, como a questão dos impedimentos matrimoniais. Para terminar, uma regra simples, 1.16.7. E quando aos agnados pertence a tutela, não pertence ela simultaneamente a todos, mas somente àqueles que estão em um grau de parentesco mais próximo, e se estão em um mesmo grau, a todos. Então, Justiniano faz uma distinção de graus de parentesco, tendo preferência aqueles que têm um grau de parentesco mais próximo, e se tem o mesmo grau, não se faz distinção. Depois nós vamos ver como se contam os graus, mas antes disso ainda temos que graus de parentesco, mas ainda temos que voltar à tutela para terminar o livro primeiro, coisa que continuaremos a fazer no próximo vídeo da série Paratitla. Aguardo vocês.